Aleluia. Pode tomar assento, queridos. Obrigado a todos vocês que já estão presentes, aqueles que estão a caminho. É uma alegria, uma honra para todos nós, parte dessa igreja, dessa família, receber a cada um de vocês que estão vindo de perto, de longe. Nós entendemos que o Senhor, Ele está movendo pessoas, Ele está unindo propósitos e Ele está estabelecendo o reino dEle nesta terra. Glória a Deus por isso. Nós estamos aí já animados e fortalecidos no Senhor com tudo que temos recebido já nesse primeiro período de louvor e adoração. Estaremos aqui recebendo 4 a 5 ministrações todos os dias durante esses próximos 2 dias. Depois vai ser dado todas as instruções para vocês, mas eu quero que você não se preocupe com nada além de receber aquilo que Deus tem para falar contigo. Você que é pastor, você que é líder, você que trabalha ao lado do seu pastor na igreja em que você congrega, nós acreditamos que o Senhor nos trouxe a esse lugar esses dias para ministrar algumas coisas que certamente vão trazer um entendimento específico para esse tempo. Eu quero tomar aqui alguns poucos minutos nessa primeira ministração. Eu quero ler com vocês o texto de Efésios no capítulo 4. Se você tiver o costume de ficar em pé, fique à vontade. Se você quiser ficar assentado, fique à vontade. Desde que o seu coração tenha reverência na palavra que você vai ler. Eu quero ler com vocês o texto muito conhecido, Efésios 4, 11 a 14, diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, possamos produzir e amadurecer, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de todo lado para todo lado, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Pode tomar assento, queridos, obrigado. Eu quero fazer uma oração breve com você, pedindo ao Senhor mais uma vez que possa nos abrir a porta da revelação, do entendimento da sua palavra. Senhor, é com esse intuito que nós chegamos nesse momento diante de Ti, no nome santo de Jesus, para Te pedir que cada um de nós possamos sair daqui recebendo não menos do que tudo aquilo que está no Teu coração para as nossas vidas. Que nós não venhamos a impedir o Teu Espírito de se mover em nossas vidas e através das nossas vidas. Esse é o nosso desejo, Senhor, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém? Sabe, queridos, esse tema, uma igreja saudável, tem mais do que o tema de uma série de mensagens e até mesmo de uma conferência ou de qualquer outro material que nós podemos produzir e podemos distribuir através de todos os possíveis meios disponíveis hoje. Tem sido mais que tudo isso, tem sido um desejo de construção de uma cultura onde a igreja de Jesus, que somos nós, possamos ser enraizados dentro desta realidade. Nós acreditamos muito que o Senhor tem trazido um tempo novo sobre a igreja dele nas nações. Nós acreditamos muito que Jesus está mais perto de vir buscar a sua igreja do que qualquer outra época e outro tempo da existência da igreja na terra. E para tanto nós sabemos que o Espírito Santo está preparando a igreja para se encontrar com o noivo. E nesse preparo envolve-se muitas coisas. Principalmente nesse preparo envolve esse amadurecimento, esse entendimento naquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E quando nós falamos acerca desse contexto, acerca essa dinâmica do reino de Deus, no que diz respeito a igrejas locais, porque nós somos a igreja de Jesus, porém nós pertencemos a uma igreja local.
Nós entendemos que a igreja de Jesus somos nós, não é o prédio, não são as cadeiras, não são aquilo que é visível aos nossos olhos, mas nós somos parte de uma igreja local. E essa igreja local é a embaixada do reino de Deus na terra. Essa igreja local é o agente de transformação de Deus para as cidades. Nós acreditamos que você pode ser crente na sua casa, mas você não vai conseguir influenciar através da sua casa somente sem que você faça parte de uma igreja local. E essa igreja local em que nós estamos inseridos nela, enraizados nela, que é a igreja do Senhor Jesus, essa igreja tem uma missão nessa terra. Nós não estamos aqui apenas esperando a salvação, esperando o arrebatamento da igreja. Se o propósito de Jesus conosco fosse apenas estar prontos, preparados para nos encontrarmos com Ele, então nada melhor do que aceitarmos a Ele como Salvador e dali então partirmos direto para a eternidade. Por que ficar aqui? Por que ficar enfrentando e encarando todas as intempéries de todos os dias em que nós vivemos aqui? Então nós estamos aqui para cumprir uma missão. Diga comigo, eu estou aqui para cumprir uma missão. Nós estamos aqui para cumprir uma missão, e essa missão passa pela igreja local. E quando nós falamos de uma igreja saudável, nós estamos aqui trazendo dois entendimentos básicos para que isso seja uma realidade. O primeiro deles é exatamente o texto que nós lemos em Efésios capítulo 4. O Senhor, Ele mesmo Deus, Jesus, Ele é o noivo da igreja. Jesus, Ele é o cabeça da igreja. Jesus é aquele que morreu pela igreja, que ressuscitou pela igreja, que levou os nossos pecados. Então Ele somente é que pode designar, é que tem autoridade para designar ofícios e papéis dentro dessa igreja. Então Ele mesmo deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E existe algumas finalidades, dentre elas pelo menos 3, é que nós podemos observar ainda no versículo de número 13. Ele diz assim: buscando o aperfeiçoamento dos santos, número 1, para o serviço do ministério, número 2, e para a edificação do corpo, número 3. Então a missão que o Senhor deu para a igreja, a partir dos 5 ministérios, é para que Ele venha através dos 5 ministérios, ou do desdobramento de cada um desses ministérios, Ele possa trabalhar em nós, que é o aperfeiçoamento dos santos. Então, através dos ministros, através desses dons ministeriais, o Senhor promove um trabalhar, um moldar, um lapidar nas nossas vidas individuais. Quando nós nos conectamos a esse entendimento, a essa palavra, e nós sabemos como funciona a dinâmica ministerial a partir dos 5 ministérios, então Deus começa a trabalhar nas nossas vidas em todos os âmbitos. Deus começa a ministrar através de mensagens, através de trabalhos específicos, através de tudo aquilo que a igreja promove. Deus começa a ministrar através dos 5 ministérios as nossas vidas, de forma que nós estamos sendo aperfeiçoados. Então, buscar o aperfeiçoamento dos santos é uma evidência de uma igreja saudável, uma igreja que está em pleno desenvolvimento, uma igreja em que não está apenas ampliando templos e renovando estética, mas uma igreja em que pessoas estão sendo desenvolvidas, pessoas estão sendo amadurecidas, pessoas que já estão sentadas e que já fizeram um doutorado, um PhD em crentes de domingo. Essas pessoas que têm mais tempo recebendo ministrações do que qualquer médico passou estudando medicina para operar um cérebro de alguém. Essas pessoas precisam ser amadurecidas, aperfeiçoadas, trabalhadas. Essas pessoas precisam sair desse lugar de dependência
esse lugar de infantilidade espiritual, esse lugar de imaturidade, elas precisam ser desenvolvidas, elas precisam ser trabalhadas, elas precisam ser aperfeiçoadas. Agora, esse aperfeiçoamento, ele não vem senão através do entendimento dos 5 ministérios. Por quê? Porque os apóstolos são aqueles que o Senhor designou para lançar bases, para serem enviados, para construir uma visão, para estabelecer uma cultura. Então, antes que possamos realmente entender qual é a visão desta igreja, e eu estou falando aqui em primeiro lugar da igreja de Cristo, mas também de uma igreja local. Então essa igreja local, ela não pode ser estabelecida uma visão sem primeiro ser construído sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então nós entendemos que dentro do entendimento do ministério apostólico, eu não estou falando de alguém que foi ordenado a ser um apóstolo. Eu estou falando de um entendimento de um ministério apostólico que se move dentro da igreja nos nossos dias. Se nós tomarmos esse entendimento, nós vamos entender, e talvez uma das melhores definições de um ministério apostólico que eu particularmente aprecio muito, é o entendimento de que os apóstolos foram aqueles que, olhando Paulo para soldados em específicas missões nos seus dias, esses homens, esses generais, eles eram enviados pelos imperadores para que pudessem, ao tomar os novos territórios, eles pudessem colonizar esses territórios, de forma que quando o imperador fosse visitar essas colônias conquistadas pelo seu país, eles pudessem ali ver a cultura do seu país, a linguagem do seu país, os costumes do seu país. Então, os apóstolos, eles são responsáveis por criar e construir uma cultura dentro de uma igreja, uma cultura sólida, uma cultura bíblica, uma cultura que venha realmente trazer uma estrutura onde vai ser construído o que Deus está fazendo a partir daquela igreja local. Os profetas, eles seguem essa sequência, porque a parte sequencial aqui não dá ideia de superioridade. Quando Deus fala, ou quando a palavra do Senhor diz sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, não está falando de superioridade, mas está falando de um trabalho que vai sendo completado um pelo outro, sem que uma cultura seja estabelecida. Então não tem um propósito sustentável para que o ministério profético possa fluir. Se o ministério profético vai fluir, ele vai trazer uma movimentação no mundo espiritual, mas essa movimentação não tem aonde se apoiar, ela não tem aonde ser sustentada. Então, depois que essa base apostólica é estabelecida, então vem o ofício dos profetas, que tocam os céus, que movem o mundo de Deus, e que às vezes esse ministério profético, ele é visivelmente materializado na igreja nos nossos dias, como a intercessão, como a oração, como o ministério de louvor e adoração, como o ministério de dança e tantos outros trabalhos que fazem parte desse alinhamento dos céus para a terra. Uma vez que os céus são bombardeados, agora nós temos as almas que estão prontas e preparadas para serem alcançadas. Então vence o ministério do evangelista, que é aquele que traz a palavra contundente, aquela palavra que vai mover o coração e arrebatar o coração das pessoas para terem um encontro com o Senhor Jesus. Uma vez que as almas foram conquistadas e estão se achegando, é necessário cuidar dessas vidas, porque não é somente ganhar almas, mas sim nós precisamos cuidar dessas vidas. E então vem o ministério pastoral, que tem o trabalho e que tem a missão de cuidar desse rebanho, que foi ganho, que foi então liberado nos céus, que foram quebradas cadeias para que essas almas fossem libertas. E uma vez que essas almas estão no aprisco, estão seguras, estão sendo cuidadas, então nós entendemos que aí vem o ministério de mestre, para ensiná-los, para amadurecê-los, para trazer o entendimento da palavra. Então veja que um depende do trabalho do outro. Veja que um completa o trabalho do outro. E que nós não podemos abrir mão
dessa verdade bíblica, porque se nós construirmos o trabalho de uma igreja local apenas apoiado, talvez de um ministério evangelístico, de um pastor que é apaixonado por almas e que é capaz de ir em qualquer lugar para encontrá-las, não tem nenhum problema se o pastor líder dessa igreja recebeu um ofício ministerial, desde que os outros 4 ofícios ministeriais ele consiga ter pessoas ao seu lado, para que aí então esses 5 ministérios possam ser construídos dentro da igreja. Alguns receberam mais de um desses ministérios. Alguns receberam 2, outros receberam 3. O que nós não podemos achar é que se eu recebi um ministério de mestre, eu vou conseguir sobreviver, eu vou conseguir promover o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo, somente apoiado em um ministério de mestre dentro da igreja. É lindo ouvirmos pessoas que vão trazer os desdobramentos e cavar profundamente e nos transmitir de maneira fácil as revelações dos céus. Mas eu quero dizer para você que se nós tivermos só o ensino, quem é que vai ser enviado a conquistar novos territórios? Só o ensino, quem é que vai mover o mundo de Deus, o mundo espiritual? Só o ensino, quem é que vai sair para ganhar as almas? Só o ensino, quem é que vai arrebanhar e cuidar dessas almas? E assim nós poderíamos tratar individualmente com cada um desses ministérios, dizendo e trazendo que apenas um não é suficiente para que o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo seja concluída. Então veja, se os 5 ministérios eles são responsáveis pelo aperfeiçoamento dos santos, Deus trabalhando em nós. Para a obra do ministério, Deus trabalhando através de nós. Para a edificação do corpo, Deus convergindo os talentos e dons de todos, para que a igreja de Jesus seja edificada. Essa edificação, ela só é possível quando nós estamos debaixo desse entendimento dos 5 ministérios. Uma igreja saudável, uma igreja que cresce de maneira saudável, obedecendo e atendendo cada uma dessas necessidades. Essa igreja só pode ser uma igreja saudável se ela tiver isso como espelho, 5 ministérios. Quantas e quantas vezes eu já tive momentos com Deus em que eu mais ou menos fazia dos meus 5 dedos um espelho e ficava me perguntando como que nós estamos trabalhando com o ministério de mestre, como que nós estamos trabalhando com o ministério pastoral, como que nós estamos trabalhando com o ministério evangelístico, como que nós estamos trabalhando com o ministério profético, como que nós estamos trabalhando com o ministério apostólico dentro da igreja. E em muitos momentos eu via o quanto nós precisávamos trabalhar para alcançar um nível mínimo de entendimento, que você venha se mover dentro dessa realidade e venha ministrar essa realidade para que as pessoas que estão ao seu lado venham ser discipuladas dentro desta realidade. Se nós negarmos, e o que o inimigo busca, querido, sabe o que é? É trazer a titularidade e dentro da titularidade trazer confusões e competições dentro da igreja. Pessoas que querem e se auto-intitulam apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Queridos, eu quero dizer para você uma coisa de todo o meu coração. O título, ele não tem tanto valor se ele não estiver pautado, embasado dentro do entendimento daquilo que você recebeu do Senhor. Então nós viemos de uma cultura onde títulos ministeriais são promoções. Então uma pessoa que foi um excelente diácono esse ano, o ano que vem, na hora da ordenação, eu vou ordená-lo ao, entre aspas, um cargo maior, porque ele foi um excelente diácono. Nós viemos de uma cultura em que evangelistas era apenas um título antes de ser ordenado pastor. E uma vez pastor, agora eu não preciso mais de ordenação, então agora eu posso sentar, eu posso ficar tranquilo, não preciso fazer mais nada dentro da igreja, porque eu já cheguei no cargo máximo, já sou ordenado pastor. E o que acontece no final de tudo é que nós não somos desenvolvidos,
Porque se os 5 ministérios é responsável pelo aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo, então sem os 5 ministérios não existe um desenvolvimento pessoal dos santos, não existe um trabalhar através de pessoas e não existe o corpo de Cristo sendo edificado. Então, quando nós olhamos e percebemos que essa igreja em que nós frequentamos, a igreja local em que fomos plantados, as pessoas não estão sendo amadurecidas, aperfeiçoadas, desenvolvidas, os talentos e habilidades não estão sendo colocados em prática, ou seja, as pessoas estão há tanto tempo recebendo e não estão fazendo absolutamente nada com aquilo que estão recebendo. E quando a igreja do Senhor não está sendo edificada, então o defeito não é A, B ou C, que talvez não tenham o compromisso que deveriam ter, ou quem sabe o tempo, ou quem sabe a época, ou a cidade, ou o terreno que eu estou plantado. Não, querido, nós temos que ir à raiz do problema. E a raiz é quando 5 ministérios estão fluindo dentro da igreja, é natural que essa igreja venha produzir uma cultura saudável. A segunda coisa, o segundo pilar que nós estamos trabalhando dentro dessa realidade, dentro desse entendimento dos 5 ministérios, é o texto que está em 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo 8. Queria pedir que cortasse só a tradução que está saindo aqui no meu retorno, por favor. Estou ouvindo eu em português e alguém está traduzindo em inglês aqui no meu retorno. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Antes da gente ler, deixa eu te dar o contexto. O contexto, você sabe, Paulo está falando com Timóteo acerca das responsabilidades, principalmente acerca das viúvas, principalmente acerca dos idosos. E ele está trazendo aqui um entendimento à igreja que a responsabilidade de cuidar dos idosos são dos seus familiares. Porque eles estavam encontrando, pelas viúvas e pelos idosos, um serviço muito bom na igreja. Então o pessoal fazia o quê? Beleza, a igreja está cuidando de viúva, larga a viúva na igreja. E às vezes o que acontecia com as pessoas é que elas tinham condição de cuidar das viúvas, mas elas não queriam cuidar das viúvas porque a igreja estava fazendo esse trabalho. E aí Paulo chega e fala assim, gente, calma aí, vamos colocar as coisas no lugar aqui. E aí ele escreve 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, dizendo assim, aqueles que não cuidam dos seus, especialmente da sua própria família, eles negaram a fé e são piores do que os descrentes. Então, se existe um encargo, uma responsabilidade de cuidarmos de pessoas que talvez não estejam debaixo diretamente da nossa responsabilidade, da nossa autoridade, quanto mais nós temos a responsabilidade de cuidar da nossa família. E aqui talvez nós precisamos desconstruir algumas coisas, porque nós somos treinados a sofrer ao ponto de morrer pela igreja. O que nós não entendemos foi que o texto que diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas é o único texto que fala que tem que alguém morrer pela igreja e o bom pastor é Jesus. O bom pastor não é o pastor da igreja. O bom pastor é Jesus. Eu quero dizer para você algo, querido, que nós estamos em um tempo geracional. E eu não preciso falar muito sobre isso, porque eu acredito que muitos de nós entendemos, ou quase todos. Nós estamos saindo de uma geração onde filhos não seguiram o legado de seus pais. Porque viram seus pais sofrendo tanto do ministério, em que eles concluíram dizendo assim, tudo menos ministério para mim. Tudo menos fazer a obra. Quer dizer, nós estamos nos recuperando de um abismo geracional, em que filhos não deram continuidade no chamado e no legado de seus pais, que foram convocados por Deus para uma obra e para uma missão específica. E eu não quero dizer aqui que filho de pastor tem que ser pastor, mas eu quero dizer para você, assim como eu entendo dessa maneira, que como pastores que somos, o nosso primeiro rebanho é a nossa família, são os nossos filhos. Se você não gravar muito do que eu disser aqui hoje, nem precisa, guarda espaço na sua mente para ouvir os próximos pregadores. Mas grave uma coisa que eu vou falar para você: nenhum sucesso no ministério justifica o fracasso na família. Quero saber qual o tamanho da sua igreja, não quero saber o tamanho da sua unção,
Nenhum sucesso no ministério justifica o fracasso na nossa família. Nenhum sucesso. Não importa o tamanho da igreja em que você é pastor, não importa quantas nações você foi enviado como missionário. A minha pergunta é: como é que estão os seus filhos? Como é que está a sua esposa? Quando você entra dentro de casa, qual é o sentimento que tem ali? É de um general que chegou dentro de casa e colocou uma indumentária. Quantos Naamãs nós temos no ministério hoje? Guerreiros do lado de fora, leprosos do lado de dentro. E o que nós temos entendido como igreja saudável é que nós podemos usar estratégias dentro da igreja. Qual a estratégia de discipulado que você usa? Existem várias excelentes. Nós podemos usar uma gestão impecável dentro da igreja local, seja na área administrativa, seja na área de mídias, seja na organização do santuário, seja a organização do culto. Tudo aquilo que nós fazemos, aprendemos, desenvolvemos, somos ministrados, buscamos conhecimento, tudo isso é maravilhoso. Só que tudo isso vai surtir um efeito. E o primeiro efeito vai ser a nossa casa. Então, o que eu estou fazendo para Deus, dentro da gestão de uma igreja local, debaixo do entendimento de uma igreja saudável, o que eu estou fazendo para Deus dentro dessa gestão, vai impactar diretamente a minha família. Então, o impacto do que eu faço, o primeiro retrato, a longo e a médio prazo, são os meus filhos, é a minha casa. Ou seja, se eu estou ganhando tudo do lado de fora, estou perdendo do lado de dentro, é só uma questão de tempo para mim começar a perder também do lado de fora. Então nós precisamos corrigir aquilo que estamos fazendo, porque existe a missão da igreja, segundo aquilo que a palavra nos ensina, mas existe a gestão da igreja local, em que nós trabalhamos e às vezes confundimos a igreja é instituição, que precisa de departamento, precisa de culto, precisa de som, precisa de mídia, precisa de foto, precisa de rede social, precisa disso, precisa de reunião, precisa de vigília, precisa de tudo, com a igreja de Cristo. Nós não conseguimos entender a diferença entre igreja, instituição, igreja, corpo de Cristo, confundimos tudo, e em nome de várias e várias reuniões, programas, um ativismo dentro da igreja, onde tem culto e reunião e visita todo dia, a gente está perdendo a família. Estamos perdendo em nome de fazer a obra. O que esquecemos é que essa obra que estamos fazendo, dessa forma, em que estamos perdendo os nossos, não é a obra de Deus, é a nossa obra. Eu nunca me esqueço, há alguns anos atrás eu tive a oportunidade de fazer algumas perguntas para o meu filho mais velho, em momentos específicos da nossa vida. Eu falei assim: meu filho, fala para mim as 3 coisas que você sente falta de como o papai fazia, e aquilo que você sente falta, e aquilo que você agradece porque eu não faço mais. Você vai se espantar comigo. Ele falou: pai, não sinto falta de nada que o senhor fazia, mas eu agradeço que o Senhor hoje, primeiro, eu não vou falar todas, ele falou assim: primeiro, o senhor não sai para oração todo dia, o senhor está em casa. A gente fala assim: meu Deus, mas eu buscando a Deus e tendo revelações e visões e conhecimento e entendimento, mas não quero dizer que isso seja errado, eu quero dizer que todas as coisas são importantes, mas nem todas são prioridades. Nós não pecamos em dar importância às coisas, nós erramos em saber dar prioridade às coisas. Buscar a Deus, sem dúvida, é uma prioridade. Mas dentro da nossa gestão de tempo, dentro de casa, nós precisamos entender aonde essa prioridade se encaixa. Porque senão o único momento que eu tenho para ficar com a minha família, eu vou arrumar uma reunião de oração na igreja nesse momento. E Deus vai descer, gente. E Deus vai bradar. E os profetas terão visões e sonhos e revelações. Mas como eu disse, quando eu chegar em casa e eu tirar minha roupa, eu sou um Naamã. Guerreiro do lado de fora,
leproso do lado de dentro. E você sabe muito bem quem sabia e quem conhecia as lepras de Naamã. Não eram os seus soldados, eram seus filhos e a sua esposa. O que nós precisamos entender é que quando nós promovemos uma cultura saudável dentro da igreja, a nossa vida fala muito mais, o nosso testemunho fala muito mais. Eu acredito que Deus está levantando homens e mulheres nesses dias, em que seus filhos vão olhar para você e vão falar assim: eu quero seguir os passos do meu pai. Eu quero seguir os passos da minha mãe. Sem a necessidade da gente impor isso. Sem a necessidade da gente querer achar que Deus tem algo na vida deles. Eu creio que todos os pais que estão aqui, nós sabemos muito bem aquilo que Deus tem na vida dos nossos filhos. Amém, queridos? Mas sabe de uma coisa? Não adianta a gente querer forçar isso na vida deles. Assim como aconteceu comigo e com você, a gente vai treinando eles para poderem lavrar, a gente vai treinando eles para poder trabalhar, a gente vai treinando eles para poder arrumar um trabalho, para ser um marido, para ser um esposo, para ser um pai. A gente vai treinando eles para fazer aquilo que a gente acredita que eles precisam, até porque o ministério não está somente limitado dentro de 4 paredes. Nós sabemos muito bem o que são as 7 esferas e sabemos que somos luz em todos os lugares que nós estivermos. É como Eliseu, que está com 12 juntas de boi arando a terra. Imagina, será que Eliseu recebeu o chamado naquele momento? Não! Eliseu já tinha o chamado de ser o sucessor de Elias desde a eternidade, porque Deus está fora do tempo. Eliseu já tinha o chamado de ser o homem que ele foi, e ele estava com 12 juntas de boi, ou talvez ele estava coordenando uma empresa, ou talvez ele estava jogando futebol, ou talvez ele estava trabalhando no shopping, ou talvez ele estava dirigindo o aplicativo. Não importa o que ele estava fazendo, o que importa é que nós preparamos eles para, no tempo certo, eles ouvirem a voz de Deus e obedecerem a voz de Deus. Então, no momento que ele está ali lavrando a terra, no momento que ele está com 12 juntas de boi, eu quero dizer para você que no momento certo o Senhor vai chamar os nossos filhos. E quando o Senhor chamar os nossos filhos, aí nós estaremos apoiando eles naquilo que o projeto de Deus, que já foi amadurecido no coração deles, está em evidência. Não adianta a gente querer anular a infância dos nossos filhos, querer que eles nos sigam em todos os eventos, em todas as nossas reuniões, em todas as nossas atividades e em todos os cultos que nós vamos na igreja. Não, queridos. Deixe seu filho ser criança. Deixe ele ser adolescente. Eu não estou falando aqui para você deixar ele fazer o que ele quiser. Eu só estou falando para você entender que na hora certa Deus vai chamá-los. E que se nós não entendermos isso, ficarmos colocando na cabeça deles que eles têm que fazer isso, eles têm que fazer isso. Existe algo nessa geração Z, e isso é conhecido de todos. Geração Z é a geração que já nasceu com o iPad na mão, não é verdade? Tudo que se fala de eletrônico, que tem informação, acontece o quê? Acontece que você precisa de um usuário e você precisa de uma senha para você entrar. Hoje em dia, face recognition, né? E outros meios mais fáceis, mas tudo precisa de um usuário e uma senha. Já percebeu isso? Vai entrar no banco, precisa de quê? Usuário e senha. Vai entrar na Amazon, seu dinheiro está todo indo embora no Amazon, o que você precisa? Usuário e senha. Tudo a gente precisa de usuário e senha. A cabeça dos nossos filhos funciona exatamente assim. Você pode ter o usuário certo, que somos nós, os pais, temos autoridade. Se você não tiver a senha certa, ele não te dá acesso. Você não tem acesso. Então é duro para mim e para você falar isso, porque nós viemos de uma outra escola. Mas se existe uma chave que acessa o coração dos nossos filhos, essa chave é: eles precisam nos dar permissão de entrada.
Se você não tiver a permissão deles, você acha que entrou, mas você não chegou em lugar nenhum. Você está só na superfície. Você não conseguiu acessar o coração. E esse usuário e essa senha, que é o que nos dá o coração dos nossos filhos, só o Senhor é que pode nos conceder isso. Uma igreja saudável. Eu espero que durante essas próximas ministrações, esses próximos dias, nós possamos sair daqui, nós possamos detectar em nossas vidas quais são as áreas que estão doentes. Quais são as áreas que estão doentes. E possamos mudar isso. E possamos trazer esses dois pilares. Dentro da igreja, dentro do ministério, nós precisamos da visão ministerial dos 5 ministérios. Dentro da nossa casa, nós precisamos de ser sarados. Como eu disse, Naamã, ele precisou passar por um processo, e você conhece muito bem qual foi o processo que Naamã passou. 7 mergulhos no Jordão, achando que simplesmente ia receber a cura através de um toque, e de repente ele recebe uma instrução, e enquanto ele não chegou no 7º mergulho, ele não foi curado. E a semelhança da sua pele, a Bíblia diz, a pele como de uma criança. Fala sobre voltar a essa inocência, fala sobre voltar a essa essência, para que nós possamos entender em Deus o sentido de uma casa sacerdotal, de uma vida em que os nossos filhos certamente serão atacados, mas eles receberão a semente necessária para, mesmo nos dias difíceis, eles sobreviverem, se levantarem e cumprirem o propósito de Deus em suas vidas. Que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que você não veio a essa conferência por acaso. Você que está nos assistindo pela internet, ainda dá tempo de você chegar aqui hoje, amanhã, sábado, serão